Oi, sou Pamela Fontes, sou estudante do quarto período de farmácia e vou falar um pouco sobre o sarampo. O sarampo é uma doença de infância pouco perigosa, mas não foi sempre assim. A alta mortalidade que provocou nos indígenas nativos americanos sem defesa imunológica ou genética quando foi introduzido na América, logo após a descoberta de Colombo, indica que sua introdução na Europa pode ter sido igualmente traumática e teria provavelmente ocorrido nos últimos séculos da existência do Império Romano, em cujo declínio e queda as suas epidemias, combinadas com a varíola, teriam sido fatores importantes. O sarampo foi um dos principais responsáveis pela destruição da população nativa da América, após a sua importação da Europa com Colombo. Juntamente com a varíola e varicela e outras doenças, ela matou mais de 90% da população do continente, derrotando e destruindo as civilizações Azteca e Inca, muito mais que Hernán Cortés e Francisco Pizarro alguma vez seriam capazes. A primeira descrição reconhecível do sarampo é atribuída ao médico árabe Ibn Razi, conhecido como Razes, na Europa. O vírus foi isolado apenas em 1954 e a vacina foi desenvolvida em 1963. Em 2007 e 2011, ocorreram surtos por vários países da Europa, em Israel e no Canadá. Religiosos que se recusaram a ser vacinados foram os mais afetados. Sarampo, o que você precisa saber? Sintomas e prevenção. A etiologia. O vírus do sarampo é RNA envelopado com sorotito. O gênero é Morbillivirus. A família é Paramivoxiviridae. O período de incubação é de 8 a 12 dias da exposição. O aparecimento dos sintomas ocorre entre 7 a 21 dias da exposição. E o homem é o único hospedeiro. O que é o sarampo? O sarampo é uma doença infecciosa aguda causada por um vírus que pode causar complicações à saúde e, em casos mais graves, levar à morte. O vírus do sarampo é um vírus com genoma de ARN, que é o ácido ribonucleico simples de sentido negativo. A sua cópia é que é de ADN, o ácido desoxirribonucleico, e serve para a síntese proteica. É um vírus envelopado com membrana lipídica externa, pleomórfica, com cerca de 150 a 300 nanômetros. Induz a fusão de células infectadas, formando células gigantes, o que facilita a sua circulação e multiplicação, sem ser reconhecido e inativado por anticorpos circulantes, e é resistente ao complemento. Ele infecta as células fundindo a sua membrana, o envelope, com a da célula após a acoplagem da sua proteína envelopar, ocorrendo a fusão e receptor específico. Reproduz-se no citoplasma da célula. A sua multiplicação destrói as células, exceto nos neurônios. Os eritemas cutâneos são causados mais pela ação do sistema imunitário contra o vírus do que por ele próprio. A resolução da doença da imunidade se dá por toda a vida. O sarampo é extremamente contagioso, o vírus se espalha facilmente pelo ar e permanece no ambiente por até 2 horas. A transmissão. O vírus se instala na mucosa do nariz e dos seios da face para se reproduzir e depois vai para a corrente sanguínea. É espalhada por tosse, espirros, beijos, pelas gotículas que saem quando se fala e qualquer outra forma de contato com fluidos do nariz de uma pessoa infectada e boca, diretamente ou através de objetos, como copos e talheres. Uma pessoa com sarampo pode transmitir a doença para uma média de 12 a 18 pessoas que nunca tenham sido expostas ao vírus anteriormente ou que não tenham se vacinado. Algumas complicações podem ocorrer,
como podemos ver no slide seguinte. Aí as complicações que a gente pode ver são as das crianças. As mais comuns é a pneumonia, que acomete cerca de uma criança em cada 20 crianças com sarampos, e elas podem desenvolver a pneumonia, que é a causa mais comum de morte por sarampo em crianças pequenas. A otite média aguda, que é a infecção de ouvido, que acomete cerca de uma em cada 10 crianças com sarampo e pode resultar em perda auditiva permanente. A encefalite aguda, que acomete uma em cada 1.000 crianças com sarampo e pode desenvolver essa complicação, e 10% destas podem morrer. E a morte, de 1 a 3 a cada 1.000 crianças doentes podem morrer em decorrência de complicações da doença. Os adultos, as complicações mais comuns é a pneumonia, e em gestantes, em mulher em idade fértil de 10 a 49 anos, não vacinada antes da gravidez, pode apresentar parto prematuro e o bebê pode nascer com baixo peso. É importante se vacinar antes da gestação, pois a vacina é contraindicada durante a gestação. Os sintomas. Os sintomas são febre alta, tosse, coriza, olhos avermelhados, manchas vermelhas, podendo ter também falta de apetite e mal-estar intenso. Nesse período, podem ser observados na parte interna das bochechas manchas brancas, que são características da doença. Em 3 a 5 podem aparecer outros sinais e sintomas, como manchas vermelhas. De 3 a 5 dias podem aparecer outros sinais e sintomas, como manchas vermelhas no rosto e atrás das orelhas, que em seguida se espalham pelo corpo. Após o aparecimento das manchas vermelhas, a persistência da febre é um sinal de alerta e pode indicar a gravidade, principalmente em crianças menores de 5 anos de idade. O diagnóstico. O diagnóstico é clínico devido às características muito típicas, especialmente as manchas de Koplik, que são as manchas brancas na mucosa, na boca, na parte interna da bochecha. Pode ser feita dosagem de anticorpos em amostras de sangue, que as técnicas utilizadas no diagnóstico laboratorial para detecção são EIE, ELISA, que é um ensaio imunoenzimático para dosagem de IgM e IgG. O HI, que é a inibição da hemaglutinação para dosagem de anticorpos totais. Imunofluorescência para dosagem de IgM e IgG. A neutralização em placa. E aqui no Brasil, o método mais utilizado é o método de ELISA. O tratamento. O sarampo não tem tratamento específico. Os medicamentos são utilizados para reduzir o desconforto provocado pelos sintomas da doença. Sob orientação médica, podem ser prescritos medicamentos para febre, hidratação oral, terapia nutricional com incentivo ao aleitamento materno e higiene adequada dos olhos, pele e das vias aéreas superiores. As complicações bacterianas do sarampo devem ser tratadas especificamente. Como prevenir o sarampo? O sarampo é uma doença prevenível por vacinação. Os critérios de indicação da vacina são revisados periodicamente pelo Ministério da Saúde e levam em conta características clínicas da doença, idade, ter adoecido por sarampo durante a vida, ocorrência de surtos, além de outros aspectos epidemiológicos. As vacinas são ofertadas nas mais de 36 mil salas de vacinação disponíveis nos postos de saúde do SUS em todo o país, sendo gratuitas e seguras. Quais são as vacinas que protegem do sarampo? A profilaxia, a prevenção do sarampo, está disponível em apresentações diferentes. Todas previnem o sarampo e cabe ao profissional de saúde aplicar a vacina adequada para cada pessoa, de acordo com a idade ou situação epidemiológica. Os tipos de vacina são dupla viral, protege do vírus do sarampo e da rubéola, pode ser utilizado para o bloqueio vacinal em situação de surto. A tríplice viral, que protege do vírus do sarampo, cachumba e rubéola, e a tetraviral, que protege do vírus do sarampo, cachumba, rubéola e varicela, que é a catapora.
A exemplo aí, eu peguei a tríplice viral, que protege do sarampo, cachumba e rubéola. Ela é uma vacina atenuada, que contém o vírus vivo, enfraquecido, do sarampo, da rubéola e da cachumba. Ela contém aminoácidos, albumina humana, sulfato de neomicina, sorbitol e gelatina. Contém também traços de proteína do ovo de galinha, usado no processo de fabricação da vacina. No Brasil, uma das vacinas utilizadas na rede pública contém traços de lactoalbumina, que é a proteína do leite da vaca, e elas são indicadas para crianças, adolescentes e adultos. Quem deve se vacinar contra o sarampo? Todas as pessoas. A partir da dose zero, que vai de 0 a 6 meses de idade, e devido ao aumento de casos de sarampo em alguns estados, todas as crianças de até 6 meses e menores de 1 ano devem ser vacinadas. A primeira dose se dá em crianças que completaram 12 meses, 1 ano. A segunda dose se dá aos 15 meses de idade e é a última dose por toda a vida. O adulto deve se vacinar contra o sarampo? Sim, mas se ele já é adulto e não foi vacinado, ou tomou apenas uma dose, ele deve tomar a dose de reforço, que no caso, se ele tem entre 1 e 29 anos e recebeu apenas uma dose, recomenda-se completar o esquema vacinal com a segunda dose da vacina. E quem comprovar as 2 doses da vacina do sarampo não precisa se vacinar novamente. Ou no caso, se ele não se vacinou, ou perdeu o cartão de vacina, ou não se lembra, e tem idade de entre 1 a 29 anos, são necessárias 2 doses, e de 30 a 59 anos, apenas uma dose é suficiente para a imunização. As grávidas podem tomar a vacina contra o sarampo? Não podem tomar a vacina contra o sarampo, pois a vacina é contraindicada durante a gestação, pois são produzidas com vírus do sarampo vivo, apesar de atenuado. A gestação tende a diminuir a imunidade da mulher, o que deixa o sistema imunológico mais vulnerável, e por isso a vacina pode desenvolver a doença ou complicações. O recomendado pelo Ministério da Saúde é que a mulher que faça planos de engravidar tome todas as doses da vacina antes, podendo esta ser a tríplice ou a tetraviral, e mantenha toda a rotina prevista no calendário nacional de vacinação atualizado, para se proteger e proteger o bebê. As ocorrências de casos de sarampo em pessoas previamente vacinadas. A vacina tem a sua efetividade independente do número de doses prévias e da idade à vacinação, sendo que 84% em pessoas vacinadas antes dos 12 meses de idade, ela tem a sua efetividade comprovada. 92,5% de efetividade em pessoas vacinadas após os 12 meses e entre 95% a 99% de efetividade em pessoas vacinadas com as 2 doses da vacina. É importante realizar ações que minimizam as oportunidades perdidas de vacinação, otimizando a vacina, especialmente por meio da busca de pessoas não vacinadas ou com esquema incompleto para o sarampo, conforme o calendário nacional de vacinação. E aqui, para finalizar, a gente vê que teve um estudo dos pesquisadores da Universidade de Harvard e eles descobriram que a agressividade do sarampo é maior do que o que se pensava. E acontece que, quando o vírus ataca o organismo, ele compromete a memória imunológica, deixando o comprometimento para reagir a outras infecções graves, e como se o vírus do sarampo fosse a chave para liberar a entrada para as novas doenças. E o único jeito de prevenir o sarampo é através da vacinação. Então, tome todas as doses previstas do calendário nacional de vacinação. E se você não se vacinou ou está com apenas uma dose, a vacinação incompleta, procure o posto de saúde mais perto e vá completar a sua vacinação. Obrigada pela atenção.